Graça e paz, amados. Deus abençoe você, o conforto da sua casa, com a sua família. Eu sou a Lara Márcia, esposa do pastor Josimar e ministra de música da Segunda Igreja Batista no Parque Jockey Club. Hoje nós vamos meditar no livro de 2 Crônicas da Palavra de Deus, capítulo 7, versículos do 12 ao 14. Que diz assim: De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui Deus está falando com Salomão a respeito da construção do templo. E Deus fala que Deus escolheu aquele lugar, o lugar onde Ele separou para ser uma casa de oração, casa de sacrifício, lugar onde o povo de Deus se reunia naquela época, iria se reunir porque o templo iria ser construído para adorar ao Senhor. Então, Ele fala: Ouvi a tua oração, Salomão, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Lugar onde você congrega, o lugar onde é a casa de adoração, casa de oração, nós chamamos de igreja, porque igreja na realidade somos nós, as pessoas. É uma casa de sacrifício, onde Deus se alegra quando o povo de Deus está ali reunido para adorar, para estar apresentando a Ele sacrifícios de louvor e de adoração. Mas Deus fala com Salomão: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha só, coisas às vezes que nós não estamos esperando, coisas inesperadas, podem acontecer. E poderia acontecer porque o nosso Deus, Ele é soberano e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo em algo que a gente julga ser algo ruim, pode gerar crescimento espiritual para o povo de Deus. Então Deus fala: olha, Salomão, se eu por acaso ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou mesmo se eu enviar a peste entre o meu povo, por permissão do Senhor, estamos vivenciando um vírus, poderíamos falar uma peste, algo ruim, uma doença, uma pandemia que está atingindo todo mundo. E nesse momento que essa pandemia está acontecendo, nós somos orientados, ou até mesmo impedidos, de nos reunirmos nas casas de oração, de adoração, nas casas de sacrifício, que são os locais, os templos das igrejas. Mas nós estamos nos nossos lares, adorando e servindo a esse Deus. E Deus fala: se o meu povo de Deus, que coisa boa poder ser chamado de povo de Deus, o meu povo, Ele fala, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Primeira condição: humilhar-se na presença do Senhor, reconhecer a soberania, o senhorio de Deus sobre as nossas vidas e que nós nada somos e dependemos desse Deus. Segunda coisa: orar. A oração é algo que
que coloca a gente de frente com o Senhor. A gente pode conversar com o nosso Deus, orar isso, expor para o Senhor aquilo que está no nosso íntimo, falar para Deus aquilo que a gente deseja. E Deus, é claro, vai nos atender segundo a sua santa, boa e agradável vontade, que é sempre o melhor. Então, humilhar-se, orar. Deus quer que seu povo se humilhe, Deus quer que o seu povo ore e me buscar. Deus quer que o seu povo busque a face do Senhor, tenha intimidade com Deus, que seu povo tenha alegria em buscar a presença do Senhor, alegria nesse momento de intimidade, alegria nesse momento de reconhecer o quanto Deus é importante em nossas vidas e essencial. E aí, se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos significa reconhecer os erros, reconhecer aquilo que a gente tem errado, reconhecer aquilo que nós temos feito que tem entristecido o coração de Deus. E se arrepender. O arrependimento, ele é genuíno quando a gente confessa ao Senhor e abandona o pecado e não mais comete aquele pecado por amor ao nosso Deus. E o próprio Deus, Ele nos ajuda a não cometer novamente aquele erro, aquela falha. Porque o maior interessado em que o povo de Deus seja santo é o próprio Deus que é santo. Ele quer que o seu povo faça tudo isso. Humilhe-se na presença dEle. Ore, tenha prazer em orar, em ter comunhão com Deus. Busque a face de Deus e se converta dos seus maus caminhos. E se arrependa e abandone aquilo que tem entristecido o coração de Deus. Então vem a promessa: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é isso que a gente tanto deseja? Que Deus cure a nossa terra? Talvez a nossa preocupação seja que Deus cure a nossa terra, o planeta Terra, toda a terra, todos os países, dessa pandemia, desse vírus que tem nos assolado, que tem matado pessoas. Mas a maior cura que Deus quer efetuar é a cura da alma. É que pessoas venham se arrepender diante do Senhor. E Ele fala aqui para o povo de Deus. É o povo de Deus, o povo que já foi lavado, já foi remido, já é povo de Deus, já pertence a Ele. Esse povo às vezes falha com o Senhor, comete atos que entristecem o coração desse Deus. E a cura vai vir, não somente a cura de nos livrarmos desse vírus que Deus tem o poder de fazê-lo retroceder e não mais está atingindo pessoas, mas é a cura do povo que às vezes tem entristecido o coração de Deus. Querido, querida, fale com o Senhor, fale para Deus. Se você já tem o Espírito Santo, já é povo de Deus verdadeiramente, Ele está te incomodando nesse momento. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Cada um de nós sabe muito bem quando entristece o coração de Deus, porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele nos convence. Quanto mais intimidade você tem com esse Deus, mais você fica sensível à voz do Espírito Santo e tem o discernimento de entender aquilo que entristece o coração de Deus. Abandone aquilo que entristece o coração de Deus. Chorem, porque o choro de arrependimento é algo que alegra o coração de Deus. Deus quer curar a nossa terra, não somente desse vírus, mas Ele quer promover um avivamento genuíno entre o povo de Deus. Um avivamento onde o povo de Deus entenda que a prioridade pelo qual nós estamos aqui é adorar, servir e bendizer a esse Deus maravilhoso. Deus convida você, não sou nem eu que estou convidando, é o Senhor, a nesse momento prostrar-se diante do altar, conversar com esse Deus, humilhar-se, orar
buscar a face dele e se arrepender dos seus maus caminhos. Cada um de nós fizermos isso, se o mundo for incomodado a fazer isso, o Senhor vai curar a nossa terra e promover esse avivamento genuíno. E a igreja do Senhor vai viver uma nova história para a glória do nome de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.